Oi, gente, graça e paz, mais uma live. Hoje é a terceira, né? Nós nos propusemos de fazer essa semana, amanhã é a última. E eu quero já agradecer todo mundo que orou por mim, né? Que esteve. Ontem eu falei, gente, eu não sei o que eu vou falar amanhã. E realmente foi algo assim que foi gerado por Deus. Porque eu fui dormir ontem angustiada, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar amanhã, eu não sei como que vai ser, o que vai acontecer. E hoje pela manhã, algumas horas atrás, eu ainda não sabia o que ia fazer, o que eu ia falar, e Deus virou uma chave. E, gente, foi tão poderoso que eu, se fosse você, já pegava esse aviãozinho aqui e já compartilhava com alguém. Manda para pelo menos 3, 5 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre processos e estações, o amadurecimento de entender algumas estações na nossa vida. E é um pouquinho do que nós temos passado nesses dias, não é? E como eu falei, eu não sabia muito o que eu ia falar, e eu estava orando a Deus e concentrada ali, eu falava, Deus, se tem uma coisa que eu decidi no meu coração, é não subir numa plataforma, usar como o Instagram que eu estou usando agora, sem ter um direcionamento de Deus. Eu sei que eu tinha muita coisa que eu poderia falar. Eu tenho muitas mensagens, muitas coisas. Eu falei, Deus, eu não quero falar algo que não está no teu coração. Eu não quero falar algo que não é o Senhor que está me dirigindo. E eu falava, Deus, fala, é agora. O Senhor pode mandar, direciona a tua palavra. E hoje de manhã, tava friozinho. Meu marido foi colocar e eu falei, amor, foi você que virou essa chave no meu coração hoje de manhã. Ele tava colocando o casaco e ele falou assim, nossa, o friozinho de Campinas, ele tem se resumido a isso, né? Dando aquele tom de que esse é o limite do frio e tá ótimo, né? Ele não gosta muito de frio. E eu, como gaúcha, com um monte de casaco que eu tenho no meu guarda-roupa e eu amo usá-los, né? Então eu falei, calma, o inverno ainda nem chegou. E ele olhou pra mim e falou, quando que é o inverno mesmo? Nessa quarentena a gente fica tão perdido, né? Aí eu falei, olha, o frio aqui em Campinas ele vai chegar lá por junho, julho, o frio ainda vai vir. Aí ele falou, e saiu. E foi engraçado que naquela hora Deus me falou que assim como algumas estações naturais, elas são previsíveis, eu consigo ver, olhar para junho, julho e entender que o inverno vai chegar, que o frio vai chegar, assim é também na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue discernir, mas não significa que Deus não nos prepara para as estações que vão chegar. Amém? Aproveita e compartilha aí essa palavra com quem tá aí no seu Instagram, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, foi isso que Deus falou, a sua vida também é assim. Às vezes, a gente consegue discernir que uma nova estação tá chegando, um novo ciclo tá chegando, e outras vezes é mais difícil, né? A gente não consegue entender, mas elas são sim previsíveis. Deus, Ele sabe que vai chegar uma nova estação e Ele nos prepara para isso. Quando a gente, nesse período que tá chegando o inverno, eu acredito que assim como vocês, todos nós estamos aqui em quarentena e a gente não consegue ir no shopping comprar roupas, mas eu sei que agora pro Dia das Mães, meu marido, eu pedi um presente pro meu marido, pra minha filha, e eu queria uma pantufa, que eu sei que o inverno vai chegar e meu pé é muito gelado. Então a gente compra as roupas adequadas, né? Quando você troca a estação e começa a chegar o verão, aquela época de final de ano, você se propõe a comprar roupas de banho e pensar em situações para aquela estação, né? Quem aqui tá com vontade de ir para Campos do Jordão? Cadê o Ricardo aí? Né? Meu marido, né? As meninas, a Isabela tá aqui com a gente. A gente ama ir para Campos do Jordão essa época. Eu não sei como vai ser por causa da quarentena, mas a gente se prepara para essa estação. E aí Deus continuou me falando, como você nem sempre consegue discernir, às vezes eu te preparo sem você perceber, às vezes é involuntariamente. Esses dias eu estava conversando com a irmã Liane
E ela falou isso, Deus já tinha me preparado para algumas questões que eu ia passar, eu só não estava percebendo. Faz sentido isso para alguém? Amém? Faz sentido? Gente, ó, eu tô vendo aqui a Gislaine lá de Manchester. Deus abençoe, que bom ter você aqui. Mas quantas coisas acontecem nas nossas vidas que a gente não entende. E depois que a gente fala assim, meu Deus, por que tá acontecendo isso? O que tá acontecendo? Se inicia uma nova estação, um novo ciclo, não é? E aí tudo começa a fazer sentido, você fala assim, meu Deus, então foi por isso que eu passei tal coisa, e é por isso que agora eu estou vivendo isso. Então, às vezes Deus nos prepara involuntariamente para a gente sair da nossa zona de conforto. Entenda uma coisa, o ministério de Jesus, ele não terminou no deserto. O ministério de Jesus, ele começou no deserto. Foi a preparação para a nova estação que Jesus iria viver, né? Então, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Gente, você que está entrando na live agora, eu estou acompanhando um pouquinho aqui os recadinhos de vocês. Vocês gostaram da ideia de ir para Campos do Jordão? Mas você que está entrando agora, o que nós estamos falando sobre maturidade para viver as novas estações? E eu vou explicar de uma forma muito prática. Quem aqui tem criança na idade escolar? Né? Quando chega, eu e o meu marido, a gente já tá, aí a minha prima, que é professora, vai entender muito bem o que eu vou falar agora. A gente, ano que vem, provavelmente vai ter que colocar a Johanna na escola, e acho que, assim como muitos pais, já dá aquela aflição. Mas talvez você passou essa fase de levar os filhos pela primeira vez na escola. E quando você chegou lá, tem crianças que tiram de letra, né? Que são muito tranquilas, já entram, já não tem problema, mas outras não. Outras crianças, elas choram, se jogam no chão, fazem birra, porque elas ficam desesperadas que não querem ficar na escola. Elas não estão preparadas para aquela dor da adaptação, né? A dor de sair da sua zona de conforto, a insegurança de sair do lado da mãe para conhecer uma nova professora. E elas choram e choram, algumas demoram dias, outras meses, outras e em pouco tempo logo se acostuma, mas significa que aquela criança que está entrando na idade escolar, ela vai viver uma nova estação, só que ela ainda está imatura, ela não está preparada. As mães que têm as crianças aí em casa, né, nesse período de quarentena, vão dizer, verdade, pastora, meus filhos estão morrendo de saudade da escola, mas talvez naqueles primeiros dias de aula foi tão difícil enfrentar aquela separação da mãe. Só que o que acontece com nós pais, com os pais, né? Nós sabemos que é um processo necessário, né? É um processo necessário. A criança, ela precisa entrar para a fase escolar. Difícil você guardar ela para sempre debaixo da sua asa e dizer você vai ficar aqui. A gente sabe que é o melhor para ela entrar naquela fase escolar. Viu, amor? Se Deus está falando com você, o marido está aí assistindo. Mas nós como pais, como nós ficamos? Quantas vezes nós choramos juntos? Choramos escondidos, né? Deixar o filho chorando lá na escola. Viramos para trás e choramos escondidos para ele não ver. Eles não verem. Às vezes Deus faz isso com a gente. Ele quer nos levar para uma nova estação. E nós choramos, fazemos birra, nos jogamos no chão, fazemos campanha para que isso passe, para nos livrar desse sofrimento. E assim como aquela criança, ela não quer ficar na escola, a gente muitas vezes não consegue sair da nossa zona de conforto. E fazemos da mesma forma. E assim como nós estamos de um lado, talvez chorando, Deus também está do outro lado chorando. Dizendo, filho, filha. Mas é necessário você passar por isso. É necessário. Deus não é um pai carrasco, indiferente, que vai falar, não, vai, se vira mesmo, entra nesse deserto aí, entra nesse processo. Não. Ele gentilmente nos prepara, sabe por quê? Ele vê lá na frente. Assim como nós pais vemos lá na frente o futuro dos nossos filhos, na faculdade, com diplomas, conquistando. Deus, ele vê lá na frente os processos. Filha, eu sei que tá doendo. Tá difícil, né, filha, ficar em casa? Mas eu estou vendo lá na frente. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Você tá entendendo?
Muitas pessoas, elas não vivem as promessas de Deus por causa de um versículo. Lá em Gálatas, se você estiver anotando, Gálatas 4:1. Diz assim, preste bem atenção. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro ele é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Nossa, esse versículo é fortíssimo. Então, quantas pessoas elas não vivem as promessas de Deus por causa desse versículo? O que esse versículo está dizendo? Que embora a criança ela seja herdeira de tudo, o fator de ela ser imatura, ela não consegue usufruir. Ou seja, no reino natural, a gente primeiro precisa nascer para depois viver e morrer. No reino espiritual é totalmente ao contrário. Primeiro a gente precisa morrer para depois viver e viver eternamente. No reino natural, quem é considerado maduro? A pessoa que já tem mais idade, que já viveu mais. No reino espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, com obediência, com as respostas que nós damos ao chamado de Deus. No reino espiritual, o menor é maior, o líder é servo, o pobre é rico, o último é o primeiro, o fraco é forte, o pequeno é grande, aquele que chora é o que ri, o que perde ganha e aquele que morre é o que vive eternamente. Aleluia! Então preste bem atenção nisso. Talvez você tenha questionado a Deus, por que eu ainda não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim? Eu até já sei o que o Senhor tem para mim. Por que eu não estou desfrutando da minha herança como filho? E você vai entender isso hoje, em nome de Jesus. Se estiver assistindo, pega e manda essa mensagem para mais pessoas. Preste bem atenção, que tem a ver com esse versículo que nós acabamos de ler lá de Gálatas 4:1. Você não tem que ficar perdido, né? Pedindo, perdido, falando, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Você sabe qual é o segredo? Você só tem que deixar de ser menino. Você só tem que deixar de ser imaturo. Porque ele diz assim que se nós como filhos, nós temos direito à herança, mas nós não podemos usufruir ela porque nós não diferimos do escravo, porque nós somos imaturos, certo? Então por que eu não consigo usufruir disso? Porque eu ainda sou imaturo na fé, eu ainda sou imaturo nas minhas decisões. E como eu falei, no reino espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com obediência. Você tá entendendo? O meu marido, ele fala muito isso. A gente não pega a chave do carro e dá na mão do nosso filho, que é uma criança ainda, que é imaturo, porque ele não tem maturidade. Adianta a minha filha de 3 anos ficar pedindo, implorando, pai, me dá a chave que eu quero dar uma volta, ficar chorando, esperneando. Não, porque ela ainda é imatura. E quando a pessoa é imatura, como a Bíblia diz, ela não se difere em nada do escravo. Não pode usufruir de nada. Então não adianta a gente ficar chorando. Não! Então pare de ficar se comportando como uma criança. De ficar pedindo coisas que já te pertencem. Basta você amadurecer. Basta você acessar. Basta você deixar de ser menino, de ser imaturo, de ser criança, e então você vai poder acessar as bênçãos, porque tudo isso já é seu, mas às vezes a nossa imaturidade não deixa nós vivermos os propósitos daquela estação. Deus fez cada um de nós com um propósito, né? Quem já me assiste há algum tempo sabe que eu falo muito sobre a questão da mala, que dentro de nós somos como se fosse uma mala, e dentro de nós existem coisas que nos apontam para o nosso destino. Então quando você vai fazer uma viagem numa estação, né, de verão, ou você está até no inverno aqui, mas você vai para o Nordeste, por exemplo, que é verão, você vai preparar aquela mala com roupas de verão, roupa de banho. Quando você vai para algum lugar frio como Gramado, né? Quem gosta de Gramado, de comer fundi, você prepara seus melhores casacos, as suas botas, certo? Porque o que tem na sua mala aponta ao seu destino. Então Deus, ele te criou com dons naturais, com questões espirituais, e isso tem apontado para o teu destino, certo? Então, Deus olhou para a gente em vários momentos quando estava nos criando, e Ele fala que
né? Tipo assim, esse vai ser um empresário, aquele vai ser um mestre, aquele vai ser um jogador, aquela vai ser uma pastora, aquela vai ser uma arquiteta, aquela vai ser uma artista, mas quando chegou a sua vez, ele fala, esse vai pagar a conta. Não, gente. E talvez você fica pensando, meu Deus, eu acho que eu fui contemplado com financiamento, que o meu destino é pagar boleto pro resto da vida. Quem tá se identificando aqui? Não é isso, gente. Não é possível que na tua vez Deus te fez apenas para sobreviver. Deus, ele tem um chamado. Você vai falar assim, ufa, pastora, eu achei que eu era dessa, que eu só fui criada para sobreviver. Não, gente, Deus nos criou com propósitos lindos que a gente não consegue entender. A gente só precisa amadurecer para acessar. Amém? Deus está ativando pessoas aqui. Você que está me assistindo, eu sei que Deus está ativando pessoas. Eu vejo lágrimas correndo no seu rosto e dizendo, sim, pastor, é isso. Eu preciso amadurecer para poder viver as novas estações. Aleluia! Só que quem demora muito para entender isso vai ficar dando voltas e voltas no deserto e vai continuar pagando as contas de uma forma a ponto só de sobreviver. Vamos amadurecer para alcançar o nosso destino. Muitas vezes nós vamos passar por perdas e desgastes desnecessários porque nós não conseguimos entender. Lá em Jeremias 12:5 diz assim: se correr com homens, se você estiver anotando Jeremias 12:5, se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Aleluia, Deus está falando com você. Se correr com homens já te cansa, como que você vai poder correr com cavalos? E ele continua, se tropeça e cai em campo aberto, como que você fará nas matas junto ao Jordão? Uau! Que palavra! Se pequenas coisas nos cansam, se correr com homens já nos deixa cansado, como que Deus vai nos levar para a próxima estação? Como que Deus vai te levar? Então às vezes você quer viver o novo, você quer viver as promessas, mas você não consegue amadurecer nisso. E aí como que Deus vai te levar a correr com os cavalos, como diz em Jeremias 12:5? Deus, ele se importa com a jornada, não apenas com o seu destino. Isso é uma chave poderosa, se você tiver, anote aí. Deus, ele também se importa com a tua jornada. A gente fala tanto sobre destino, mas a jornada, ela é um processo importante. Quem aqui já fez uma viagem longa com filhos pequenos, né? Quem tem aí os filhos pequenos, ou você já foi criança e já passou por isso? Quando as crianças, elas entram no carro, o objetivo delas é simplesmente o quê? Chegar no destino. Então começa, entrou no carro, a viagem é de 5 horas e elas começam, já estamos chegando, já chegou o papai, a cada 5 minutos, né? Já estamos chegando, porque ela só quer chegar no destino, certo? Quantas vezes você já fez isso com Deus? E agora Deus chegou, é a hora da minha promessa, eu quero fazer, eu quero pregar, eu quero cantar, é agora que eu vou florescer em Deus. Só que o ruim é que às vezes a gente fica tão focado em ver as promessas de Deus se cumprindo, que nós perdemos a paisagem da viagem. A jornada, ela faz parte. Você consegue entender? Amém? Eu já falei algumas vezes sobre o processo da lagarta se tornar borboleta. Falei esses tempos atrás com os jovens, mas já vi alguns pregadores falando sobre isso. A lagarta, ela precisa passar pelo processo para que ela possa voar. E aí tem uma ilustração de um garotinho que ele encontrou uma lagarta ali tentando sair do casulo e ele ficou com muita pena daquela lagarta. Se fosse a Rebeca, ela não ia soltar a borboleta não, né? Ela não gosta de borboleta. Mas ele ficou com pena daquela lagarta, tentando sair do casulo. E ele foi lá e depois de rasgar e abrir aquele casulo, ele descobriu ali uma borboleta toda enrugada, frágil. E sabe o que aconteceu com a borboleta? Ela morreu. O garotinho percebeu que por mais que ele
se esforçasse, né? Que por mais que ele ajudasse ela a sair do casulo, era necessário ela passar pelo esforço de sair do casulo para o desenvolvimento dela. Ao poupar o sofrimento, ao poupar esse esforço que ela deveria de fazer para sair do casulo, ela também não desenvolveu força necessária para sobreviver. Então, Deus se importa com a tua jornada e não apenas com o teu destino. Deus usa a jornada para desenvolver a nossa fé, para nos ensinar sobre fidelidade e provisão. Quantos testemunhos lindos! Talvez você poderia me contar e dizer: é verdade, pastor, em muitos momentos que eu já não via mais saída, Deus veio com provisão. Deus usa a jornada para refinar o nosso caráter, coisas que a gente ainda precisa melhorar. Ele usa a jornada para nos equipar para desafios maiores, amém? E se nós não conseguimos correr com homens, como que nós vamos correr com os cavalos? Amém? Como que nós vamos correr com os cavalos? A gente precisa passar por essa jornada e amadurecer para a próxima estação que está vindo. Então, para você acessar as coisas que Deus tem para você, aleluia! Basta você falar: Deus, eu preciso amadurecer para que eu possa acessar isso. Como que eu faço isso, pastora? Aceitando os processos, a jornada, sendo obediente. E eu tenho muito mais coisa para compartilhar com vocês, que eu vou compartilhar só amanhã. A palavra de amanhã Deus já me deu, e amanhã vai ser o último dia, nós vamos encerrar essa palavra, mas eu queria orar por você. Eu sei que eu tô vendo aqui os comentários de vocês, que Deus tem falado, Deus falou profundamente no meu coração sobre esse processo, que a gente não seja como criança, perguntando quanto tempo falta para chegar, né? A gente tá aí na ansiedade de as igrejas abrirem logo para a gente estar reunidos. Vamos aproveitar esse processo, vamos curtir a paisagem dessa viagem e dizer: Deus, no teu tempo, do teu jeito, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero cumprir o meu chamado. Aleluia! Feche os teus olhos aí onde você está, deixa o Espírito Santo encher teu coração de fé, de novo ânimo. Talvez você está dizendo: pastora, tá difícil essa jornada, tá cansativa, parece que demora, sempre demora para chegar no destino, naquele lugar que Deus me chamou. Tá cansativo. Talvez você tá sentindo que a tua zona de expulsão tá começando a chegar. Você tá vendo que é tempo de levantar acampamento, é tempo de você fazer coisas novas. E você tem questionado a Deus e perguntado: Deus, por quê? Como? De que jeito? Só que quanto mais nós perguntarmos e não aceitarmos o processo de Deus com obediência, mais nós vamos dar volta no deserto. Ah, Deus, enche agora o coração das pessoas que estão me assistindo, Pai, com amor, com ânimo, com alegria, Pai. Muda destinos nesse momento, ajuda a amadurecer nesse processo que vai começar uma nova estação. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, a Tua palavra diz, o Senhor me falou hoje de manhã, Pai, que o Senhor anuncia quando vem uma nova estação. A gente se prepara para ela, mas às vezes a gente não consegue entender o preparo. Então nos prepara para essa nova estação, para esse novo ciclo, Pai. Eu quero abençoar todos aqueles que estão me assistindo, todas aquelas mulheres e homens que querem buscar o melhor de Deus para a vida delas, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Amanhã a gente está aqui meio-dia. Não esquece, meio-dia amanhã é o último dia dessa semana. E a gente vai continuar essa palavra. Tem coisas ainda profundas que Deus quer revelar. Eu quis diminuir justamente para que você pudesse digerir. Você vai digerir hoje, amém? Até amanhã. Então amanhã, meio-dia, a gente está aqui de novo. Enquanto isso, eu vou pedir para você pegar esse aviãozinho aqui, compartilhar com as pessoas. Essa live vai ficar gravada lá no IGTV
E aí você também pode compartilhar, anote as frases que foram faladas. Eu sei que isso vai abençoar muitas pessoas, amém? Tô vendo muita gente aí entrando, gente fazendo faxina, ó, e assistindo, escutando. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Deus abençoe.